vocês? Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas nessa semana. Deus tem feito algo poderoso. Eu estou ao vivo aqui pelo Instagram, aqui com vocês no Google Meet. Eu creio que Deus fará algo poderoso nas nossas vidas hoje. Quem está acompanhando desde o início essa série, levanta a mãozinha aí, se manifeste. Eu quero me identificar com você nesse momento. Estamos falando sobre 5 camadas de ataque à mulher. Estamos falando sobre 5 áreas, sobre 5 formas que o inimigo ataca as nossas vidas para paralisar o cumprimento do nosso destino. Eu gosto de falar sempre sobre a importância de nós entendermos que nós estamos aqui na Terra para o cumprimento de um destino. Cada uma de vocês, queridas, não estão aqui nessa terra por acaso, vocês não são um acidente, vocês não são obra do acaso, mas vocês estão na terra para o cumprimento de um destino. E o inimigo usa de formas que muitas vezes são extremamente sutis, que nós não nem ao menos percebemos que são ataques, justamente para fragmentar a sua identidade, para paralisar a sua vida, para colocar no seu coração o medo, a insegurança, para que você não cumpra esse destino. Mas maior é o que está em nós, maior é o que está em mim, maior é o que está em cada uma de vocês, e em Deus, nele, nós já somos mais que vencedoras. O que precisamos, então, é abrir os nossos olhos espirituais, é entender, é ter esse discernimento, para que possamos, então, mediante esse entendimento, nos posicionarmos, para que sejamos, para que possamos ser esse canal para estabelecer a vitória. Amém? Nós vamos orar e já vamos entrar, então, no nosso tema de hoje, dessa série maravilhosa que nós temos vivido desde segunda-feira. Fique comigo até o final. Daqui a pouco a pastora Monique estará conosco também, virá contribuir, trazer a parte dela. Para quem não sabe, para quem não nos conhece, nós trabalhamos juntas com mulheres, temos a comunidade escolhida, a MEI Academy, a mentoria escolhida. Deus tem feito maravilhas através das nossas vidas. Daqui a pouco nós estaremos juntas também. Amém? Então, você que está aqui me acompanhando, feche seus olhos, se conecte nesse momento 100% com o seu espírito, com esse momento, deixe de lado tudo aquilo que pode estar trazendo preocupação, tribulação no seu coração. Se permita, querida, olhe para esse momento como uma oportunidade para você. Se permita viver esse momento, se permita ser ministrada, se permita aprender. Isso também é uma forma de autocuidado, é uma forma de você exercer o amor próprio. Esse é um cuidado com você. Você pode sim, você é digna de ter esse momento com você. E eu quero orar com você agora. Coloque as mãos aí no seu coração. Feche seus olhos. E, Paizinho querido, nós queremos te agradecer primeiramente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem operado ao longo desses dias, ao longo dessa série. Nós te louvamos, nós engrandecemos o seu nome, porque nós temos percebido, nós temos reconhecido, nós temos testemunhado a manifestação do teu poder em nosso meio, ao longo desses dias, ao longo dessa série. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada mulher que está aqui hoje me assistindo, cada mulher que o Senhor enviou aqui no Google Meet, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma dessas mulheres, porque, como eu tenho dito ao longo de todos esses dias, no Senhor não há acasos, e se cada uma dessas mulheres está aqui conectada comigo, nesse momento, é porque o Senhor tem algo para liberar sobre a vida delas, algo para ministrar, algo para entregar, algo para fazer, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo, para fazer a sua vontade plenamente em nosso meio hoje. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, para liberar sobre nós. E sabemos que o inimigo tenta arduamente nos impedir de recebermos, Pai, mas declaramos hoje, em nome de Jesus, que todo ataque das trevas se quebre, que todo levante do inimigo cesse, em nome de Jesus, para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para esse tempo sobre as nossas vidas. Declaramos que a partir de cada palavra que será liberada aqui hoje, Pai, que haja cura da parte do Senhor, que haja libertação, que haja salvação. Espírito Santo, fique à vontade para
se manifestar em nosso meio, para operar na vida dessas mulheres, porque nós sabemos que quem faz é o Senhor, Pai. Nós somos apenas canais da parte do Senhor para esse tempo. Usa-nos conforme o teu querer. Coloca as palavras certas na nossa boca, para que o teu querer seja cumprido através das nossas vidas. Nós apresentamos diante do Senhor cada mulher, Pai, cada família, cada filha, cada casamento, cada filhos, os nossos filhos diante do Senhor, Pai. Porque sabemos que o maior plano da parte do Senhor para essa terra é o plano geracional através das famílias. Quando uma família está unida, Pai, o plano do Senhor, ele é perpetuado aqui na terra. Então, declaramos nesse momento que todo ataque contra as famílias, todo espírito de divisão que tem atuado nos lares, tentando destruir as famílias, nós declaramos que sai agora em nome de Jesus, que essas casas sejam protegidas. Eu abençoo a sua casa nessa hora, mulher querida. Eu abençoo a vida dos seus filhos, a vida dos seus familiares, dos seus pais, a vida das pessoas que moram aí com você. Eu declaro que a bênção do Senhor é estabelecida nesse lar mediante a unidade, onde há divisão. Declaramos que esse espírito de divisão não tem poder sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, mas que haja unidade e que mediante a unidade a bênção do Senhor possa ser concedida, e uma bênção de vida e vida eterna, em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridas? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial e que eu creio que será um divisor de águas na sua vida. Como eu disse aqui no início da nossa aula, nós estamos falando nessa semana sobre 5 camadas de ataque à mulher. 5 formas sutis que o inimigo ataca a sua vida para tentar te paralisar. E nós já identificamos na segunda-feira esses ataques na vida espiritual. Nós falamos na segunda sobre como o inimigo ataca a sua vida espiritual, ele drena suas forças espirituais de modo a te distanciar da presença de Deus. No segundo dia, nós falamos sobre o ataque à saúde física e mental das mulheres, sobre quanto as mulheres têm sido atacadas, o quanto as mulheres têm se sentido exaustas, cansadas, sobrecarregadas, esgotadas, e o quanto o inimigo usa isso justamente para paralisar a sua vida. Nós falamos também sobre como esses ataques, eles respondem no seu corpo físico, inclusive. Quanto a mulheres passando por enfermidades físicas que têm raízes emocionais, raízes nesse excesso que as mulheres têm vivido ultimamente. Falamos sobre a falsa virtude do esgotamento, porque hoje em dia vê-se uma falsa virtude no fato de você aguentar tudo. Mulheres estão sendo julgadas como mulheres boas, como mulheres que servem quando elas aguentam tudo. E nós entendemos o quanto isso tem sido romantizado e tem levado as mulheres a um ciclo de exaustão. E nós falamos também na terceira aula sobre o fato de as mulheres já não se reconhecerem mais. Nós falamos sobre a identidade fragmentada, fragilizada, autoimagem distorcida, destruída, mulheres sem autoestima nenhuma, sem um senso de propósito, que não sabem nem ao menos o que estão fazendo aqui na Terra. Nós falamos sobre tudo isso essa semana já, trouxemos chaves muito poderosas. Se você não assistiu, fique até o final comigo, porque eu vou te dar as instruções de como você poderá assistir essas aulas que já passaram. Estamos disponibilizando essas aulas e você pode assistir depois, no final te dou as instruções. E hoje, o tema da nossa série é justamente o ataque das trevas, o ataque do inimigo ao vínculo conjugal, à unidade espiritual e ao lugar da mulher no lar. Hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre vida conjugal, sobre família e sobre o fato de um casamento frio estar levando os corações para um lugar de guerra. Se você está aqui comigo, não é uma mulher casada, querida, essa palavra também é para você que você possa aprender
para quando chegar o seu momento em Deus, para que você possa não cometer muitos erros que nós cometemos por, de repente, não termos recebido uma instrução como essa. Então, hoje, nós vamos falar sobre a unidade espiritual, no casamento, na família, e sobre o quanto o inimigo tem atacado essa unidade, tem atacado as famílias, tem atacado os casamentos, justamente para que você não desfrute da bênção da parte dele para a sua vida. Quem estiver aqui comigo no Instagram e quiser estar online aqui pelo Meet ou pelo YouTube, entra no link da minha bio, tem o grupo do WhatsApp, entra lá que nossa equipe vai reenviar os links lá no grupo, tá bom? Nós vamos iniciar lendo a palavra do Senhor em Mateus 12, no verso 25. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 12, no verso 25. Mateus 12, 25 diz que todo reino dividido, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Em outras palavras, Jesus aí está explicando que a divisão, que a discórdia levam à destruição. É impossível que um ambiente que esteja dividido, uma divisão significa duas visões. Então, todo ambiente que precisa ser um ambiente de unidade, mas que está, por algum motivo, caminhando em divisão, ou seja, está caminhando em duas visões, ele não pode subsistir, ele não pode permanecer. E o fato a realidade é que realmente existem mulheres vivendo uma guerra dentro de casa, dentro do seu lar, daquele lugar que deveria ser o quê? O seu refúgio, queridas, a nossa casa, ela precisa ser o lugar onde nós nos sentimos melhor. Hoje eu vi uma postagem que me chamou muita atenção no Instagram, uma pessoa que eu conheço, que eu sigo, compartilhou, falando algo no seguinte sentido: hoje o nosso lar, ele é o nosso lugar de descanso, de refúgio, de refrigério. Antigamente, quando nós queríamos descansar, quando nós queríamos nos sentirmos refugiados, quando nós queríamos espairecer, o que nós fazíamos? Nós saíamos de casa, é ou não é? Nós procurávamos um lugar para passear, um lugar para viajar, mas a realidade está mudando tanto. Nós temos vivido em tempos tão cheios de atividade, em tempos tão corridos, em tempos onde nós precisamos realizar tantas coisas, que essa realidade hoje ela inverteu. O lugar onde nós procuramos hoje esse descanso, esse refrigério, esse refúgio é justamente dentro da nossa casa. É no nosso lar, é fazendo um nada. Tem dias que eu falo assim: hoje eu quero fazer nada com minha família. Hoje eu quero fazer nada com os meus filhos. Hoje eu quero simplesmente sentar aqui com meus filhos, colocar um filme na TV, fazer uma pipoca e assistir com eles. E em tempos em que as pessoas, meu marido falou comigo essa semana, esses dias sobre isso, em tempos onde tudo está tão corrido, o maior luxo que nós temos é termos esse tempo de fazer nada, esse tempo de parar para fazer algo extremamente simples. Quem tem tempo hoje tem luxo, quem tem tempo hoje está bem. Porque o que as pessoas têm falado constantemente é que elas simplesmente não têm tempo. Mas existem pessoas que têm vivido uma realidade diferente, distante dessa. Por quê? Porque vivem dentro de casa um pé de guerra. E aquele lugar que deveria ser um refúgio, um lugar de conforto, de consolo para toda a família, é um lugar, muitas vezes, para onde nós não queremos nem voltar. Será que você se identifica com essa realidade? Ou será que você é uma mulher que sabe que você pode não estar se identificando com isso, mas que seu marido não quer voltar para casa? Você sabia que tem homens que querem ficar no trabalho para não ter que voltar para casa e aguentar o pé de guerra?
Isso não é em defesa dos homens, não, queridas. Eu estou dizendo isso porque nós estamos aqui entre mulheres e nós estamos falando para nós. Eu estou falando para vocês. Eles terão alguém, em nome de Jesus, que possa levar essa mensagem até eles, porque nós não somos erradas sozinhas, né? O casamento é feito de duas pessoas. Mas o fato é que existem homens que não querem voltar para casa, porque sabem que quando chegar em casa, encontrarão uma mulher que reclama o tempo todo, uma mulher que só briga, uma casa que mais parece um campo de guerra do que um lar. Casamento sem diálogo, rotina sem afeto, intimidade sem presença. E no meio disso tudo, sabe o que ainda acontece? Acontece de muitas vezes você se culpar por não conseguir manter tudo de pé. Esse momento, essa aula, eu creio que é uma convocação da parte do Senhor para a sua vida. Deus te levantou, mulher querida, como uma sentinela, não como escombros. E a restauração, ela começa por dentro. É por isso que, independente da situação, da circunstância que você tem vivido, é totalmente possível viver uma restauração. E qualquer restauração que você precisa viver nesse momento, ela começa dentro de você. É por isso que nós falamos com tanta convicção do quanto sua vida pode ser transformada quando você entende, aceita e você age para que você possa viver um processo de transformação. Casamento está ruim, querida? Transforme a si mesma primeiro. Vida financeira está ruim? Transforme a si mesmo primeiro. Qualquer área da sua vida que estiver fragmentada, que estiver passando por problemas, pode ser transformada a partir da sua transformação. Por que isso? Porque você não é capaz de mudar, por exemplo, a vida do seu marido na força do seu braço. Só Deus pode mudar ele. Quando ele quiser, ainda assim. Mas quem que você pode mudar, querida? A si mesma. E quando nós mudamos, existe uma frase que diz: o mundo muda quando você muda. Mas nós gostamos de ir mais profundamente, porque nós falamos que o que você deve viver não é uma mudança, mas é uma transformação. Porque quando você é transformada, quando algo muda, esse algo que sofreu a mudança, ou esse alguém que sofreu a mudança, pode voltar a ser o que era antes, mas quando algo é transformado, queridas, nunca mais volta a ser o mesmo. Então, quando nós paramos de olhar para o que podemos mudar externamente, procurar mudança em tudo e em todos, e começamos a olhar para dentro, nós nos permitimos vivermos essa transformação que irá impactar e irá transformar todas as outras áreas. E eu quero falar com você nesse momento, primeiramente, sobre quando o lar virou um campo de batalha. Nós estamos falando aqui sobre as 5 camadas de ataque à mulher. E hoje, nessa 4ª aula, nós estamos falando sobre o ataque à vida conjugal, sobre o ataque à família. E existe um silêncio que esfria e uma frieza que isola. E muitas vezes, esse silêncio nós atribuímos a algo natural. Nós vamos levando, nós deixamos o silêncio acontecer, como se isso estivesse tudo normal, mas essa falta de conversa, ela não é uma neutralidade, mas ela é uma ruptura emocional. Quando nós deixamos o silêncio acessar o casamento, a família, quando essa frieza começa a entrar e causa um isolamento, sabe o que acontece? O inimigo começa a falar, começa a sussurrar. Então, esse silêncio, esse isolamento, essa ruptura emocional que tem acontecido em meio às famílias, que tem acontecido nos casamentos, ele traz uma oportunidade, é como uma brecha que Satanás encontra para que ele possa começar a atuar ali naquele relacionamento. E toda brecha emocional que é ignorada, ela vira uma porta espiritual escancarada. É como se você abrisse a porta e falasse assim: Satanás, pode ficar à vontade para atuar na minha vida, no meu casamento, na minha família.
Então, uma das armas que o inimigo tem usado para causar destruição nas famílias é esse silêncio, é essa frieza. É o fato de nós negligenciarmos a importância de resolver os problemas. É aquele silêncio que muitas vezes, por causa de um problema bem pequeno, uma briga que todo casal pode ter, sim, acontece, os desacordos, eles podem acontecer, mas como que nós temos agido diante desses desacordos? Lá em Efésios 4, no verso 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que está falando aí? Está falando que se você irou ali, se você brigou, se houve um problema entre vocês, que vocês não deixem o sol se pôr, ou seja, o dia terminar e que essa ira continue. Mas existem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que fazem o quê? Diante de uma briga, diante de uma desavença, diante de uma situação, de um desafio ali no casamento, se calam. Não, vou dar um gelo nele. Quem já falou isso? Vou dar um gelo nele, vou conversar com ele só daqui uma semana. Não vou dar nem ideia para ele, não quero ouvir. Vou deixar ele falando sozinho, para ver se ele aprende, querida. Essa é uma porta que nós abrimos, que nós escancaramos para a ação do inimigo no casamento. Então, a primeira chave que eu quero te entregar hoje é que se você não quer dar espaço para a atuação do inimigo no seu casamento, que você feche essas brechas, pare de dar lugar, não deis lugar ao diabo. E quando nós temos esse tipo de atitude, nós damos lugar para o diabo agir no casamento. Então, nós temos essa obrigação, se nós não queremos dar liberdade para o inimigo atuar, porque nós já ensinamos para vocês que o inimigo atua, ele ataca as nossas vidas mediante as legalidades que nós damos. Essas legalidades são isso que nós chamamos de brechas. E essa é uma brecha gigante que você está dando se você tem esse tipo de comportamento no seu casamento, para que o inimigo venha atuar. Então, a partir de hoje, que você não deixe mais o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, resolva os seus problemas antes de o dia terminar. Em cursos de casais, casados para sempre, existe sempre esse conselho: nunca durma brigada com o seu marido, com o seu cônjuge. Nunca saia da sua cama, querida. Sabe aqueles casais que casaram, mas ainda tem um comportamento infantil, comportamento de adolescentes que brigam e falam assim: eu vou lá para a casa da minha mãe, eu vou dormir no sofá. Isso é infantilidade. Isso é um comportamento infantil. É necessário para a gente dar conta de um casamento, para a gente viver um casamento pleno, para a gente viver o que Deus tem para as nossas vidas como casal. Nós precisamos de maturidade. E eu creio que esse é o tempo em que o Senhor está levando cada uma de vocês que tem acompanhado essa série a um novo nível de maturidade. Amém, querida? Se você recebe esse novo nível de maturidade, já se manifeste aí nos comentários, coloque o seu amém aí, porque eu creio sim que Deus tem plenitude para a sua vida, Deus tem plenitude para o seu casamento, para o seu relacionamento, Deus tem um casamento próspero, feliz, abundante para você. Mas para que nós possamos viver essa plenitude, nós precisamos ser essas reparadoras de brechas, precisamos ser quem fecha essas brechas. Aí talvez, de repente, você está falando assim: mas o meu marido não dá o braço a torcer, o meu marido não faz. Seja você então, querida, não seja orgulhosa, seja você esse canal. Talvez ele não tenha esse entendimento que você tem, esse conhecimento que você tem, ele ainda não tenha sido ministrado pelo Espírito Santo da maneira que você está sendo. Então, que você possa ser esse canal na vida dele, amém? O jugo desigual traz um desalinhamento espiritual. Talvez você ora, mas ele não ora. Você jejua, ele zomba. Talvez você fala de Deus, ele desvia.
Isso te faz se sentir sozinho espiritualmente, mesmo tendo uma aliança ali no seu dedo, querida. Mas lá em 1 Pedro, no verso 3, no capítulo 3, desculpa, no verso 1, diz assim: se o marido não obedece à palavra, será ganho sem palavras pelo procedimento da esposa. A mulher sábia, ela edifica o marido. A mulher sábia, ela santifica o marido. E o que é que a gente tem que entender de uma vez por todas, se você quer ter sucesso nessa empreitada? Você tem que entender que não é você quem convence ele. Quem convence é o Espírito Santo, querida. Mas a presença de Deus em você é capaz de transformar. Porque quando nós não entendemos isso, o que é que nós queremos fazer? Queremos fazer com os nossos próprios braços. Queremos enfiar goela abaixo do marido. Queremos obrigar o marido. E quanto mais você faz isso, mais ele vai te pirraçar. Por quê? Porque é o seu comportamento, é o seu testemunho que será muito mais capaz de gerar nele essa transformação do que o que você fala. Então, se existe essa realidade na sua vida, na sua casa, na sua família, que você possa agir de sabedoria para que o inimigo não use isso contra você. Sabe como que o inimigo usa isso contra você? Quando você chega da igreja e chega parecendo que o anjo ficou lá na igreja, chegou só você em casa. Já chega arrumando confusão, já chega brigando, já chega reclamando. E aí, o que acontece com ele? Ele olha para você e fala o quê? Nem parece que estava na igreja. Quem nunca ouviu isso aí? Mulheres que têm esse tipo de desafio. Nem parece que estava na igreja. Eu não quero ir para a igreja, não, para ficar igual você. Querida, ele quer o Deus que transforma a sua vida. É por isso que você precisa ser essa transformação. Outra coisa que nós amamos trazer para vocês, isso vira uma chave. Receba essa chave hoje. Entenda isso. Receba esse poder, esse potencial de Deus para a sua vida. Que você é chamada como mulher para ser um termômetro, mas também um termostato. Por quê? Porque se o coração da mulher está em guerra, a atmosfera da casa muda. É só comigo que acontece isso? Quando meu coração está atribulado, quando eu estou atribulada, toda a minha casa fica atribulada, quando eu acordo estressada, gente, todo mundo fica estressado, filho estressado, marido estressado. Por quê? Nós somos chamadas a sermos um termômetro e um termostato. Qual que é a função do termômetro? A função do termômetro é medir a temperatura. Você, mulher, é chamada como um radar. Você já ouviu esse termo? Nós, mulheres, somos radares que muitas vezes identificamos coisas, discernimos coisas que nem o próprio marido consegue identificar, porque isso é algo que Deus depositou em você como mulher. E a função do termômetro, então, é identificar a temperatura. Medir a temperatura, ou seja, sua função como termômetro é medir a atmosfera do lar, é medir a atmosfera do ambiente. E depois que você atua como esse termômetro, você vai atuar como um termostato. Qual que é a função do termostato, por sua vez? Enquanto o termômetro identifica, mede a atmosfera, mede a temperatura, o termostato, ele transforma a temperatura. É como um ar-condicionado. O ar-condicionado, ele tem um termostato que faz o quê? Que muda o ambiente. Se o ambiente estiver quente, ele esfria. Se o ambiente estiver frio, alguns aparelhos ainda têm a capacidade de aquecer o ambiente. Essa é a sua função como termômetro e como termostato. É você sentir a atmosfera, sentir o ambiente, e não somente sentir, mas que você também tem a função de transformar esse ambiente, transformar essa atmosfera.
Provérbios 14, no verso 1. Às vezes nós vemos isso como algo tão pesado, meu Deus, mas tem mulheres que falam assim, ai, mas é mais uma função da mulher? Você deveria dar glória a Deus, glorificar Ele por essa função, porque isso é lindo, isso é tão poderoso. Provérbios 14, 1 diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Isso quer dizer que se eu e você não formos sábias, nós temos a capacidade de derrubar o nosso lar, querida. Mas nós temos também a capacidade, como mulheres sábias, transformarmos, edificarmos o nosso lar. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que essa capacidade está sobre você, essa unção está sobre você, esse dom da parte do Senhor está sobre você como mulher. Você, querida, não é só mais uma na sua casa, você é o altar. Ou você pode ser a rachadura. E isso não é um peso, isso é uma honra, porque quando você entende isso, você passa a observar, a vigiar as suas ações e a mudar as suas ações para que você possa ter uma nova realidade no seu lar. Então, se você tem vivido, querido, em pé de guerra na sua casa, é porque você não tem exercido esse poder que o próprio Deus te deu de identificar a atmosfera e de transformar essa atmosfera. Como que eu faço isso, apóstola? Primeira forma, cuidando das suas palavras. Nós sempre ensinamos aqui o poder que há nas palavras. As suas palavras, elas criam realidade. A palavra diz que da sua boca sai vida ou morte. Lá em 1 Coríntios 10, 10, diz assim, não murmureis, como aqueles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando você murmura, querida, você se aliança com o espírito de Apolion, que significa o destruidor. E aí é impossível você viver a glória de Deus, você edificar a sua casa murmurando, porque você está aliançada com o destruidor. Logo, o que você vai viver? Destruição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar das suas palavras, porque talvez você está aí atribuindo a Deus uma realidade que você pode estar vivendo dentro do seu lar, uma realidade de destruição, colocando a culpa em Deus, mas nada mais é do que as sementes que você está colhendo por causa das palavras que você declarou. As palavras são sementes que irão gerar uma colheita. Então, a primeira coisa que você precisa transformar na sua vida, se você quiser viver a bênção do Senhor na sua casa, na sua família, no seu casamento, é mudar as suas palavras. É renunciar com esse espírito e parar de liberar palavras de morte com a sua boca. Porque as palavras, elas geram vida, elas criam realidade. E muitas vezes você pode estar vivendo destruição no seu casamento, com seus filhos, na sua vida financeira, no seu lar, porque você tem liberado palavras de destruição. O espírito de Apolion é o destruidor. Todas as vezes que você murmura, você se aliança com esse espírito. Você precisa renunciar. Qual que é a legalidade que eu dou para essa atuação na minha vida? É a murmuração. Então, você precisa renunciar e parar de murmurar. Como que eu substituo a murmuração? Com palavras de gratidão, com palavras de verdade, com palavras positivas, declarando a palavra de Deus, glorificando a Deus mesmo em meio às dificuldades. É um desafio? Sim, mas é totalmente possível. É totalmente possível para você que quer viver uma nova realidade. Então, você, mulher, é chamada como um termômetro e como um termostato. A mulher que discerne a atmosfera e que não somente discerne, mas que transforma essa atmosfera. Esse é um dos temas que nós tratamos com profundidade na comunidade escolhida. Eu sei que nós estamos juntas aqui desde segunda-feira, nós temos falado da comunidade, eu quero saber, ao longo desses 4 dias, quem já se inscreveu na comunidade. Coloca aí nos comentários. Conta pra gente aí quem já fez a sua inscrição na comunidade. Queridas, a Carol falou, me inscrevi ontem. Bem-vinda, Carolzinha, que bênção. Você já começou a assistir às aulas? Não adianta você esperar resultados diferentes se você não fizer nada de diferente.
Enquanto eu não entendi isso, minha vida não mudava em nada e eu me encontrava, sabe onde? Em um lugar de orgulho. Sabe o que eu pensava, gente? Eu vou ser sincera aqui para vocês. Sabe o que eu sentia antes de acessar o meu processo de transformação? Eu sentia que as coisas que as pessoas falavam não valiam de nada para mim. Era como se eu soubesse tudo. Mas quando a minha chave virou e quando eu comecei a ser exposta ao conhecimento, ao autoconhecimento, tudo isso foi sendo quebrado. Meu Deus, e eu comecei a ver que eu não sabia. Era nada, mas que eu era uma baita de uma orgulhosa. E eu comecei a ter que renunciar com esse orgulho. Eu comecei a me colocar no meu verdadeiro lugar, para que eu pudesse, então, viver esse processo de transformação. Para que eu esteja aqui com vocês, queridas, hoje. Eu fui muito lapidada e estou sendo e continuarei sendo, porque a nossa transformação, ela é um processo, ela é gradativa. Eu tenho certeza que você já não é mais hoje a mulher que você era ontem, nem a mulher que você era antes de ontem, mas você se permitiu ser trabalhada, ser ensinada, ser acessada, e quanto mais você vai se permitindo, mais aperfeiçoada você é. Hoje, o meu casamento é outro. Meu casamento renasceu, queridas. Renasceu. Hoje, a minha maternidade é outra. Eu aprendi a ter mais paciência com os meus filhos, a ser mais amorosa. Tudo isso, queridas, é desenvolvido à medida que nós vamos sendo aperfeiçoadas. Então, eu quero fazer, sim, essa convocatória para vocês hoje. Se você ainda não é uma aluna da comunidade escolhida, você está perdendo tempo. A sua vida está passando e os dias vão passar você fazendo ou não. Eu tenho certeza que o investimento é um investimento que todas vocês têm capacidade financeira de fazer, porque não é nada caro, gente. Na hora que vocês verem, vocês vão se surpreender. Claudinha foi nossa primeira aluna da comunidade e ela testemunhou exatamente isso. Ela passou por 5 dias de aula conosco. E ela falou assim, gente, com o que vocês entregam, eu pensei que seria muito mais. Na hora que eu vi o valor da inscrição, eu não acreditei. Eu me inscrevi na hora. Porque, queridas, não se compara com a entrega, não se compara com a profundidade do conteúdo que vocês recebem. Todas têm essa capacidade financeira. É tudo questão de organização, eu tenho essa certeza. Então, mesmo que você não consiga fazer isso agora, se organize para isso. Sabe por quê? Porque isso é algo que ninguém mais poderá fazer por você. Ninguém. Só nós podemos nos permitir vencer esse processo. Se você quer ter um casamento melhor, querida, se você quer ter um casamento que você fala, verdadeiramente, o meu casamento é uma bênção de Deus, venha ser aperfeiçoada conosco. Nós já vamos acessar o segundo tempo da nossa aula com a pastora Monique. Ela tem chaves lindas para trazer aqui para você. Vou deixar aqui o link de inscrição nos comentários do Google Meet, para quem quiser fazer parte da comunidade. Se inscreva agora, vem com a gente. No final, nós vamos falar todos os bônus para vocês que se inscreverem agora. Então, fique nessa aula até o final, porque tem bônus especiais para vocês. Para você que está assistindo aqui no Instagram, se você quiser fazer a sua inscrição na comunidade escolhida, no link da minha bio, eu tenho o site com todas as informações, vem com a gente. E eu vou encerrar essa live aqui no Instagram, porque agora eu vou para o segundo tempo da aula, onde a pastora vai ministrar aqui pelo Google Meet. Eu não tenho como transmitir essa ministração para vocês. Mas se você quer acompanhar até o final, é só você clicar agora no link da minha bio e entrar para o meu grupo do WhatsApp, porque eu vou mandar o link lá para você agora. Amém, querida? Deus abençoe você aqui do Instagram. Shalom. Amém, gente? Vou passar para a pastora agora. Vem com a gente. E no final nós vamos falar sobre todos os bônus que estão disponíveis para vocês que estão se inscrevendo na comunidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Senti saudade de vocês ontem, hein? Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Estou vendo uns rostinhos aí que eu amo muito, fazem parte da minha história, que bênção!
Glória a Deus a cada uma de vocês. E aí, nesse segundo momento, eu quero que você continue com seu coração aberto, a sua mente aqui, ó, em tudo isso que você está recebendo. Não se distraia, querida. A mente cativa somente a tudo que o Senhor quer que você receba nessa tarde, tá bem? E nesse segundo momento, eu quero dizer para você que existe um caminho de volta à unidade. Será que você pode declarar isso agora? Existe um caminho de volta à unidade. Isso é possível, pastora? É possível, sim. E nós temos a plena convicção que a mulher que ora, ela muda, ela transforma mais do que uma mulher que acusa. Guarda essa chave. A chave que eu estou te entregando hoje é a mulher que ora, ela transforma muito mais do que a mulher que acusa. E eu já quero que você abra a sua palavra em Tiago 5,16. A gente sempre diz que se estamos na palavra, estamos seguras. Amém? E o que fala em Tiago 5,16? Diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, é necessário que eu e cada uma de vocês, como mulheres, né, separadas, chamadas à sabedoria, chamadas à virtude, ao invés de sermos mais uma acusadora dos nossos maridos, que nós nos posicionemos como intercessoras, como aquelas que são chamadas à oração. É isso que você precisa colocar no seu coração. Você não precisa convencer ninguém. Saiba que você não tem que convencer ninguém. Você só precisa aprender e decidir a governar no secreto. Existe um poder no secreto. Ao invés de você gritar, ao invés de falar, não é que você não vai falar, querida. Eu gosto sempre de trazer isso, nós trazemos isso para as nossas alunas. Não é que você não pode falar, mas muitas de nós precisamos decidir aprender a falar. Não é o que se fala, é o como se fala. Vou trazer algo que eu creio que tenha muitas mulheres aqui com conhecimento. E a neurociência, ela fala que o cérebro do homem, ele não atende a mandar, a ordem. Por quê? Porque o cérebro dele foi preparado para ele designar isso, ele dá os comandos. E quando a esposa, então, ela dá uma ordem, o cérebro dele trava. E aí você vai muitas vezes fazer algumas coisas, colocar palavras às vezes duras, faz isso, por que você não faz aquilo? Querida, não é assim. Por que não chegar e ser mais doce, longânima, benigna? Eu gosto muito que a apóstola fala, você quer saber se você tem o Espírito Santo e eu sei que ele está aí com você, então manifeste cada fruto dele. E como que nós vamos saber se o Espírito Santo verdadeiramente está aí dentro de nós, quando essas situações se apertam, quando fica tudo muito apertado, muito justo, quando muitas vezes o marido provoca, quando muitas vezes o marido pirraça, porque muitas vezes eles fazem isso, querida. Mas o que tem saído de mim, de você, quando isso acontece? Porque se você não está jorrando a manifestação do Espírito Santo, está na hora de ir para o secreto. Ao invés de acusar, pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, me ensina a manifestar cada fruto teu. E assim como a apóstola diz que o casamento dela foi transformado, a minha casa também foi transformada. Mas não é porque o meu marido transformou, não é porque meu filho transformou primeiro, não. Eu me transformei primeiro. Eu era uma mulher irada, eu era uma mulher que gritava muito, eu era uma mulher mandona. E todas as vezes hoje que eu vou fazer isso, o próprio Espírito Santo, ele me dá aquela puxada, faz eu fechar minha boca. Por quê? Porque não é tudo que a gente tem que falar, querida. E se falar, coloque palavras doces na sua boca.
Amém? Ou seja, a gente sabe que toda casa restaurada, ela começa com uma mulher que decide a não reagir com grito, com berro, mas com a intercessão. Torne-se, a partir de hoje, uma mulher que vai vencer as batalhas e as guerras no joelho, no secreto. Inclusive, hoje eu estava fazendo algo aqui em casa e o Espírito Santo me deu o tema da próxima semana. E é exatamente isso, querida. Esse texto de hoje foi a confirmação que sejamos mulheres que intercedem mais, que dobram joelhos mais. Nossos filhos ficarão de pé se os nossos joelhos estiverem dobrados, nossos maridos ficarão de pé se os nossos joelhos estiverem dobrados. E se você quiser gritar, vai gritar no seu secreto, porque você tem um pai que te ouve e está te esperando. Seja verdadeira com ele. Amém? Então, a mulher que ora, primeira chave, ela muda muito mais do que uma mulher que acusa. É assim que vai acontecer esse caminho de volta à unidade. Primeira chave foi essa. Você vai mudar tudo no secreto, você vai mudar tudo na sua forma doce de falar. Eu tive que aprender isso, querida, porque uma mulher que tem um comportamento, né, tem um perfil comportamental dominante, conforme, querida, eu justificava tudo em cima disso, mas não. Se eu tenho o Espírito Santo, até o meu comportamento, até o meu temperamento, ele é moldado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei quem é você, querida, eu não conheço todas aqui, mas eu quero dizer para vocês que é possível, sim. Segunda chave que eu quero deixar para você, para esse resgate, para esse caminho de volta à unidade com seu cônjuge. Restaurar o altar antes de restaurar a sua rotina. Restaure o seu altar. Sabe, o seu casamento é um altar. E muitas vezes esse casamento está frio. Sabe, você foi sendo tomada pela rotina, pelo trabalho, muitas vezes atenção com os filhos, e foi deixando aquele que deve estar antes até da sua rotina, até dos seus filhos. Querida, eu preciso trazer isso para você. A Bíblia fala, é o Senhor e o seu marido. Na comunidade, nós vamos falar sobre isso, tem um módulo que nós falamos, né, sobre a volta para o lar, nós vamos trazer isso, qual é a ordem de prioridade bíblica. Tem muitas mulheres perdendo, deixando, sabe, aquilo que conquistou lá no namoro. O que foi que te fez perder aquele aquecimento do namoro, aquele calor, as borboletas na barriga? A apóstola morre de rir que eu falo que com meu esposo eu tenho borboletas na barriga até hoje. Nós temos 29 anos juntas, querida. Não vivemos dificuldades? Não vivemos. E muitas, não foram poucas. Mas eu decido amá-lo todos os dias. Eu decido olhar muito mais para aquilo que ele tem de lindo, de belo, do que para os defeitos dele. Faça essa escolha hoje. Aprenda uma coisa, onde você coloca a sua lupa, vai expandir. Coloca a sua lupa naquilo que o seu marido tem de bom, tira os seus olhos daquilo que ele tem que melhorar, tira os seus olhos daí, coloca naquilo que ele tem de bom, por favor. Isso fez a minha vida conjugal mudar. Isso fez a minha vida conjugal mudar, porque onde você coloca a lupa, vai expandir. Coloca a lupa nas coisas boas que ele tem, querida. Ele tem muitas coisas boas, mas só não estão aparecendo porque você colocou o óculos naquilo que ele tem a melhorar. Então, se eu posso te ensinar algo hoje, isso também é uma chave. Coloca a lupa hoje, a partir de hoje. Eu tenho uma grande filha espiritual de Uberlândia que está aqui e ela mexe com óculos. E isso é lindo. Quando você coloca a lupa, vai aumentar. Vai aumentar, então tira a lupa dos defeitos, tira a lupa dos lugares que ele tem para melhoria e coloca em tudo aquilo de lindo que ele já tem. Em nome de Jesus, essa é uma chave também. A segunda chave é a restauração do altar. Abre em Gênesis 12, 7. Vamos para a palavra. Restaure o altar. E, normalmente, queridas, se o altar está frio, sabe por que que é? Que o altar, ele está refletindo, o casamento frio, ele reflete um altar apagado.
Olha o que a palavra fala. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Edifica o teu altar, querida. Essa é uma tarde onde você pode reativar o altar da tua casa. E eu quero te dar 3 coisas para você reacender esse altar. Anote aí. Você vai reativar o altar da tua casa. Como, pastora? Convide Deus para a mesa. Quando vocês estiverem sentados à mesa, convide Jesus para a mesa. Prepare uma mesa para o seu esposo, querida. Prepare um jantarzinho para ele. Você e ele. E convide Jesus para estar nessa mesa. Mas não leva para essa mesa confronto, não. Leva para essa mesa palavras de afirmação. Os nossos maridos precisam receber de nós palavras de afirmação. Palavras de amor. Para de apontar os erros dele toda hora. Homem não aguenta isso não, querida. Começa a dar palavras de amor. Começa a trazer esse homem, mostrar para ele tudo que ele tem de bom. Outra coisa, oferte ao seu marido palavras de honra, mesmo quando não são merecidas. Porque se for por merecimento, nem eu, nem você, nenhuma de nós merecemos nada. É a graça, é o favor de Deus, querida. E, no entanto, através do favor de Deus, nós estamos vivas, nós estamos de pé. Então, comece a honrar o teu marido, mulher. Mude hoje, prepare um jantar para ele hoje, faça uma comidinha. Aí chega o marido cansado e pede para você fazer uma coisa e você está cansado e sabe o que você faz? Vira a cara. Ah, vai lá e faz. Que vai lá e faz o quê, querida? Não, faça você. Derrame amor naquele alimento. Derrame tudo que você tem de bom ali. Sirva-o com honra. Segunda coisa, cubra com oração o que você quer ver curado, transformado. É em oração. Assim você vai reativar o altar da sua casa. Terceira chave que eu quero te entregar. Onde termina o seu esforço, vai começar o governo de Deus. Que coisa linda. Às vezes você está lutando na força do teu braço, mulher. E essa tarde Deus te trouxe. Não é na força do teu braço. Não é. Entrega esse governo para o Senhor. O Senhor vai te dar, sabe, tudo o que você necessita para governar o que é necessário, mas entrega isso também ao Senhor. Olha que coisa linda. Abre Salmos aí 37:5. A palavra diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Aí está o segredo de todas as coisas. E quando a gente fala de altar, eu preciso trazer algo aqui para você entender. Quantas de vocês já confiaram tantas coisas ao altar, mas buscaram no altar novamente e foram fazer da forma que vocês acham certa? Querida, se você entregou no altar, se você entregou, não busca não, deixa no altar, entrega seu caminho, entrega, confia nele. Quem confia descansa, por quê? Porque o mais ele fará. E nessa tarde Deus trouxe mulheres aqui para entender, deixa no altar, o altar devolve transformado. Eu não sei o que você tomou do altar. Nessa tarde Deus está dizendo, deixa no meu altar. Você não pode fazer o que eu posso. Você não pode transformar como eu posso. E a luta de cada uma de nós não é contra a carne ou sangue. E você sabe disso. Não é contra o seu marido. Não é, querida. Muitas vezes é contra aquilo que está nele, mas você está guerreando de forma equivocada. Guerreando com ele. E não é contra ele. É contra o que ele tem carregado. Amém, querida? Então, quando você vigia, o céu trabalha. Quando você entrega, o céu devolve transformado. Quando você silencia no espírito, o inimigo, ele perde o poder. E eu quero te dizer que, se você ainda tem resistência de entregar,
Se você ainda tem receio de confiar, deixa eu te dar uma boa notícia antes de nós finalizarmos. A autoridade que está sobre você, o inimigo não tem. Porque dele foi tirado toda a autoridade. Nessa tarde, você precisa entender que sobre você existe poder e existe autoridade. O inimigo, ele tem sequer lá se tem poder, querida. Mas ele também só tem poder onde existe legalidade, onde existe brecha. Então, hoje é o dia de você restaurar o altar. Porque se o altar não está restaurado, é uma legalidade. Aí ele entra. O que hoje, querida, você necessita deixar no altar para ser transformado? Será que é seu orgulho? A apóstola disse algo lindo sobre o orgulho. Ela se mostrou vulnerável. E eu vou te mostrar. O orgulho dela era achar que sabia tudo. O meu orgulho era me fazer de vítima. Porque se você acha que o orgulho é só a altivez e a soberba, não é. Todas as vezes que você se menospreza e tem o seu valor menor do que aquilo que Deus falou que você é orgulhosa. O orgulho é o que está além, mas também o que está aquém. O dia que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu fui para o lugar de equilíbrio. Eu não sei se você é esta que o orgulho está em se menosprezar sempre, em se vitimizar sempre, né? A autocomiseração, a coitadinha, a autopiedade. Querida, saia desse lugar hoje. Principalmente frente ao seu marido. Porque o meu marido não me vê, meu marido não faz isso. Para, querida, para. Você tem um pai. E todos os lugares vazios, e todos os lugares onde o seu marido não te dá aquilo que o seu pai não te deu, porque muitas vezes existem mulheres que estão querendo receber dos maridos o que os pais não deram. E essa tarde é uma tarde de confronto. Para de exigir do teu marido o que o seu pai ou a sua mãe não te deu. O seu marido não é o seu pai e o seu marido não é a sua mãe. O seu marido é o seu marido. E eu já estive nesse lugar, requerendo do meu marido aquilo que eu não recebi. Muitas vezes como eu queria receber dos meus pais. E o dia que isso cessou, o meu casamento foi transformado também. Então, mulheres, por favor, essa é uma tarde que Deus está falando com algumas de vocês. Parem de cobrar dos maridos o que os pais não deram. Você tem um pai que te escolheu, que te criou e que tem todo o amor para você. Vai para o colo do seu Abba. Deite no colo dele. Hoje nós fizemos uma mentoria linda com uma mentoriada nossa e ela saiu daquela mentoria, meu Deus, quantas chaves viraram. Por quê? Porque você tem o colo do pai. E aí, o que a gente precisa? Deixar de ser Marta para escolher a boa parte de Maria. Vai para o quarto, vai para o secreto e entrega para o seu papai tudo aquilo que você anseia receber do seu marido, alinhado à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não ajoelhe, não se prostre, orando e pedindo a Deus para o seu marido ser como você quer, mas ore e peça, papai, que o meu marido seja o que o Senhor criou na eternidade, porque Deus criou o seu marido não como você quer, mas Deus criou o seu marido como ele sonhou. E se Deus sonha o perfeito para cada um de nós, o seu marido vai ser transformado também nos seus joelhos, como Deus almeja. Amém, querida? E como nós podemos fazer isso? Segurando a sua mão, te levando conosco para a comunidade escolhida. Não dá para você ficar fora dela. Não dá. A apóstola vai trazer os bônus para a gente. Fala para a gente, apóstola, os bônus. Mostra para elas. Essa é uma tarde que você pode decidir antes de nós orarmos. Não saia, querida. Nós não terminamos. Nós vamos fazer uma oração. Nós estamos no penúltimo dia da nossa live. Amanhã é o nosso último dia. E eu sei que mulheres já foram transformadas desde segunda-feira. Não saia.
Você está recebendo palavras, esse é o nosso derramar, esse é o nosso transbordar, mas nós somos muito claras com cada uma de vocês. Nós temos um trabalho lindo e nós não queremos que você fique fora disso. Todas as vezes que nós entramos para uma aula como essa, que nós transbordamos, aqui é um tempo que nós estamos dedicando na vida de cada uma de vocês, trazendo uma palavra transformadora. Mas nós queremos deixar aqui também tudo aquilo que Deus nos confiou. E a comunidade escolhida e a May Academy, ela é aquilo que Deus confiou. Deus nos chamou para esse tempo. Mulheres com constância, com fogo, com glória, com avivamento. Mulheres para essa geração. E nós queremos levantar vocês como mulheres desta geração. Amém? Que Amém. Deus abençoe, que você receba essa palavra e que você seja transformada nessa tarde. Para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Queridas, como nós dissemos desde as aulas de segunda-feira, hoje nós temos duas possibilidades para você fazer parte da comunidade escolhida. Você tem o plano comum e o plano premium. Ambos os planos são planos anuais, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, e esse parcelamento faz com que você acesse um valor extremamente simbólico mensal. Não chega perto do conteúdo que é liberado, que é derramado ao longo de um ano, porque a comunidade tem duração de um ano. Então, se inscrevendo, você, em qualquer um desses planos, você terá acesso a 12 meses de aula conosco. São aulas semanais gravadas, 5 aulas por semana, que você recebe pela Hotmart. E nós temos também uma aula ao vivo por mês, onde nós nos encontramos e ali, juntas, todas as alunas, nós recebemos um tempo de ativação. Além disso, tem o acesso ao grupo do WhatsApp também, onde as alunas estão reunidas ali, segurando as mãos umas das outras, além de nós estarmos juntas também, é claro. Agora, se você se inscreve no plano premium, além dessas aulas, além do acesso à comunidade por 12 meses, como vocês já sabem, nós teremos no dia 19 de julho, agora, sem ser sábado ou outro, a imersão de batalha espiritual no nível avançado. Em junho, nós tivemos a imersão no nível básico e intermediário, foi muito poderoso, foram chaves muito poderosas liberadas na imersão. E no próximo sábado, então, dia 19, nós teremos a imersão no nível avançado. Quem se inscrever na comunidade ao longo desses dias da nossa semana, automaticamente terá acesso a essa imersão. Então, você terá como um bônus a imersão de batalha espiritual no nível avançado, que acontecerá no dia 19, de 10 às 17 horas. Essa imersão também será gravada, então se você não puder assistir no dia 19, você terá acesso à gravação depois. Todos os nossos conteúdos são gravados, então se você quer se tornar uma aluna da comunidade, tem essa dúvida. As aulas semanais são gravadas, então você já recebe pela Hotmart. Os nossos encontros ao vivo, a gente também grava, Carol, são encontros mensais ao vivo. Essa imersão, ela é além da comunidade, a periodicidade dela depende mesmo daquilo que a gente tem planejado, tá bom? Mas essa imersão é além do encontro ao vivo da comunidade. O encontro ao vivo também é gravado, então você tem acesso a tudo através da plataforma, tem acesso às gravações. Além disso, você recebe se inscrevendo no plano Premium. A Carol se inscreveu no Premium ontem, vai estar conosco, viu, Carol, na imersão. Vocês terão também acesso a uma série de aulas especial que nós fizemos sobre 12 mulheres da Bíblia, 12 mulheres de fé, e como nós aprendemos com essas mulheres. Então, a cada mês é liberada uma aula dessa série. Você terá também o acesso à aula exclusiva sobre o poder sobrenatural da submissão. Então, você vai aprender a ser uma mulher submissa à luz da Bíblia, quebrando todos aqueles paradigmas, tabus que nós ouvimos sobre a submissão. Você vai entender a realidade sobre isso. Você receberá também o acesso a uma aula exclusiva sobre como superar os tempos difíceis à luz da Bíblia. A palavra diz que os dias são maus, queridas, e nós somos totalmente capazes em Deus de superarmos esses dias maus. Nós temos também uma aula sobre o poder da inveja, quebrando o poder da inveja, como lidar com a inveja de forma bíblica. Você vai receber um devocional da Mulher Sábia, com 31 dias, baseado na Mulher Sábia, na mulher de Provérbios
31, para que você possa agir com sabedoria, para que você seja como essa mulher. Devocional escolhida, devocional de 31 dias, escolhida para vencer. Você também receberá esse devocional. Um PDF, um bônus com 31 declarações proféticas para você liberar todos os dias na sua casa. Declarações proféticas para dias sobrenaturais. E o acesso à imersão, você é o alvo, mas também a resposta, que é uma imersão, que é um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza que sua vida não será mais a mesma depois dessa imersão. Então, se você ainda não se inscreveu na comunidade, corra, porque eu creio que Deus fará algo poderoso na sua vida, assim como Ele tem feito na vida de centenas de mulheres que têm caminhado conosco. Já são mais de 200 alunas, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para trabalhar na sua vida através da comunidade. Estou colocando o link de inscrições aí no comentário novamente. Se você não se inscreveu, se inscreva. A imersão já está chegando, então corra. Além disso, esse bônus da imersão é só para quem está participando aqui da série. Então, essa é a sua oportunidade de estar conosco e permanecer conosco nesse tempo. Amém, queridas? Ficamos combinadas? Amanhã estaremos juntas novamente. Vamos orar, né, pastora? Vamos orar? Amém. Tá bem? Ah, agora tá. Amém. Amém. Queremos orar com vocês nesse momento, Amém. antes de nós encerrarmos. E amanhã vamos fechar com chave de ouro Em nome de Jesus. esse tempo tão especial que nós vivemos juntos. Feche seus olhos, coloque as suas mãos aí no seu coração. Amém. E declare comigo nesse momento assim, Pai, Amém. em nome de Jesus hoje, Em nome de Jesus. eu coloco meu lar diante de Ti. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Toma o lugar das feridas, Pai. Amém, meu Deus. Em nome poderoso de Jesus. Jesus. Na minha casa, na minha família. Amém, meu Deus. Toma o lugar da frieza, Amém, dos meu gritos e do silêncio. Jesus. Me ensina a edificar com sabedoria. Em nome de Jesus. A me calar, Pai, na hora certa, em Aleluia. nome poderoso de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, me ensinar a declarar com poder, no tempo certo, em nome de Jesus. Me posiciona como coluna, mesmo quando tudo parece ruir. Eu entrego minha vida e minha casa ao Senhor. Eu me apresento ao Senhor. Apresento meu casamento, meu lar, minha família. Crendo, Pai, que o Senhor é capaz de transformar a minha vida para que eu possa experimentar o melhor em todas essas áreas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que lindo. Aleluia. Que Que lindo. bênção. Muito obrigada a vocês, queridas, que permaneceram até Amém. o final. É uma alegria e uma honra estar vivendo essa semana tão especial com vocês. Verdade. E amanhã não faltem, porque eu creio que o melhor será derramado amanhã. Amém. De Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, queridas. Deus abençoe. Eriquinha lindona, obrigada. Deus abençoe todas vocês. E um beijo, até amanhã. Beijo. Shalom. Shalom, shalom.